Por que civilizações inteiras simplesmente desaparecem sem deixar rastros? Gênesis 10 nos apresenta uma lista de 70 nações que surgiram após o dilúvio, mas hoje lutamos para encontrar evidências concretas de muitas delas. A maioria das pessoas assume que a arqueologia já descobriu tudo o que há para encontrar sobre o mundo antigo. Mas a verdade é que cada nova escavação revela quão pouco realmente sabemos sobre os reinos que a Bíblia menciona. Nesta jornada, vamos desvendar 3 camadas de mistério. Primeiro, exploraremos as civilizações que existiram antes do grande dilúvio, sociedades tão avançadas que seus conhecimentos ainda intrigam pesquisadores. Depois, examinaremos os impérios poderosos que dominaram Canaã e as terras vizinhas, deixando apenas fragmentos de sua existência. Por fim, investigaremos por que essas culturas desapareceram tão completamente e o que suas histórias revelam sobre padrões que se repetem através dos séculos. As Escrituras nos contam histórias de cidades magníficas, de conhecimentos perdidos, de povos que construíram monumentos impressionantes. Mas quando arqueólogos escavam os locais mencionados na Bíblia, encontram algo perturbador. Camadas de destruição súbita, evidências de catástrofes inexplicáveis, lacunas na cronologia que desafiam explicações convencionais. Estudiosos debatem há décadas sobre a natureza dessas civilizações perdidas. Alguns argumentam que eram sociedades primitivas, cujas realizações foram exageradas pela tradição oral. Outros apresentam evidências de tecnologias sofisticadas que não deveriam existir naqueles períodos. A arqueologia moderna está apenas começando a reconhecer a complexidade das culturas antigas do Oriente Médio. O que torna essas civilizações bíblicas particularmente fascinantes é seu desaparecimento abrupto. Não estamos falando de declínios graduais que levam séculos. As evidências sugerem colapsos repentinos, abandonos em massa, destruições que aconteceram em questão de dias ou semanas. Algumas cidades foram queimadas com tal intensidade que o solo vitrificou. Outras foram soterradas por avalanches de lama e pedra. Textos antigos de várias culturas preservam memórias desses eventos cataclísmicos. Sumérios, egípcios, gregos, hindus, todos têm suas versões de grandes destruições que apagaram civilizações inteiras. Mas a narrativa bíblica oferece algo único, uma perspectiva moral sobre por que essas sociedades caíram. Não foi apenas desastre natural ou invasão militar. Foi julgamento. Cada escavação arqueológica levanta novas questões. Por que os cananeus, que dominaram a região por milênios, deixaram tão poucos registros escritos comparado aos egípcios ou babilônios? Onde estão as bibliotecas, os arquivos reais, os tratados diplomáticos que sabemos que existiram? É como se alguém tivesse apagado propositalmente sua memória cultural. Historiadores modernos lutam para reconstruir a linha do tempo desses povos. Carbono 14 e outras técnicas de datação frequentemente produzem resultados conflitantes. Camadas arqueológicas que deveriam estar separadas por séculos aparecem misturadas. Artefatos que não combinam com a cronologia aceita são frequentemente descartados como anomalias. Mas e se essas anomalias contarem uma história diferente? E se o registro bíblico, muitas vezes ignorado como fonte histórica confiável, na verdade preserve detalhes cruciais que a arqueologia secular perdeu? Pesquisadores que levam as escrituras a sério começam a encontrar conexões surpreendentes entre textos antigos e descobertas recentes. A questão não é apenas acadêmica. Entender o que aconteceu com essas civilizações perdidas pode iluminar padrões que ainda vemos hoje. Sociedades que alcançam grandes alturas tecnológicas e culturais, que desenvolvem sistemas complexos de governo e comércio,
que depois entram em colapso moral e espiritual, que finalmente desaparecem, deixando apenas ruínas para confundir gerações futuras. E uma vez que entendemos essa primeira camada, a história real começa. Capítulo 2. O mundo. Antes do dilúvio. Gênesis 4 nos apresenta algo extraordinário: os descendentes de Caim fundando a primeira cidade. Não aldeias ou assentamentos temporários, mas uma cidade planejada, com nome, com estrutura social permanente. Enoque, assim chamada em honra ao filho de Caim, representa o nascimento da civilização urbana conforme conhecemos. Pense no que isso significa. Apenas algumas gerações após a criação, humanos já dominavam a agricultura avançada, metalurgia, música complexa e arquitetura urbana. Jubal criou instrumentos musicais. Tubal-Caim forjava ferramentas de bronze e ferro. Essas não eram descobertas primitivas. Eram tecnologias sofisticadas que requeriam conhecimento acumulado, experimentação, tradição de mestres ensinando aprendizes. As escrituras indicam que pessoas viviam séculos naquele período. Adão viveu 930 anos. Matusalém alcançou 969 anos. Imagine o conhecimento que um artesão poderia acumular em 900 anos de prática. A expertise que um engenheiro poderia desenvolver. As inovações que uma mente brilhante poderia criar ao longo de tanto tempo. Essa longevidade extrema mudaria tudo sobre como civilizações se desenvolvem. Não haveria perda geracional de conhecimento. Os fundadores da cidade ainda estariam vivos quando seus tataranetos nascessem. Mestres poderiam aperfeiçoar suas habilidades por séculos. A velocidade do progresso tecnológico seria incomparável com qualquer coisa que conhecemos. Mas algo escuro crescia paralelamente a esse progresso. Gênesis 6 descreve uma corrupção profunda que se espalhou pela humanidade antediluviana. A terra estava cheia de violência. Cada pensamento do coração humano era continuamente voltado para o mal. E então aparece aquela passagem misteriosa sobre os filhos de Deus tomando as filhas dos homens como esposas. Estudiosos debatem o significado dessa união há milênios. Quem eram esses filhos de Deus? Anjos caídos, como sugerem Enoque e outros textos judaicos antigos. Descendentes da linhagem piedosa de Sete, misturando-se com a linhagem corrupta de Caim. Governantes despóticos se proclamando divinos. Cada interpretação tem implicações profundas. O resultado dessa união foram os Nefilim, os gigantes, guerreiros poderosos, homens de renome. A Septuaginta os chama de gigantes. Textos judaicos posteriores os descrevem como seres de estatura e força sobre-humanas. Mas eram apenas grandes fisicamente? Ou possuíam conhecimentos e habilidades que os tornavam diferentes? Aqui está onde a narrativa fica realmente intrigante. Livros apócrifos como o primeiro Enoque, embora não canônicos, preservam tradições antigas sobre essa era. Eles falam de anjos caídos ensinando humanidade segredos proibidos, feitiçaria, astrologia, metalurgia de armas, cosméticos e adornos, conhecimentos que aceleraram tanto o progresso tecnológico quanto a degradação moral. Se essas tradições têm algum fundamento histórico, explicariam muito. Explicariam o súbito salto tecnológico das primeiras civilizações. Explicariam por que culturas antigas ao redor do mundo têm mitos sobre deuses ou seres celestiais, ensinando a humanidade artes e ciências. Explicariam a fascinação universal com gigantes em mitologias globais. A civilização antediluviana alcançou alturas que só podemos imaginar. Mas com grande conhecimento veio grande corrupção. A violência se tornou norma. A justiça foi pervertida. O que começou como progresso tecnológico terminou em colapso moral total. Deus olhou para a criação
e viu que a maldade do homem era grande na terra. Joséfo, historiador judeu do primeiro século, preservou tradições sobre essa era. Ele escreveu sobre como os descendentes de Sete, inicialmente piedosos, eventualmente sucumbiram às tentações da civilização de Caim. Como o conhecimento astronômico e matemático foi desenvolvido. Como monumentos foram construídos para preservar esse conhecimento, temendo que catástrofe o destruísse. E catástrofe veio. Gênesis 6 nos diz que Deus decidiu apagar aquela civilização corrompida. Apenas Noé encontrou graça aos seus olhos. Apenas sua família seria poupada. O dilúvio não viria apenas destruir pessoas. Viria destruir toda uma era, ou toda uma cultura, todo um modo de vida. Arqueólogos encontraram camadas de sedimentação massiva em múltiplos locais do Oriente Médio. Evidências de inundações cataclísmicas que cobriram vastas áreas. Cidades antigas soterradas sob metros de lama. Mas conectar essas descobertas ao dilúvio bíblico permanece controverso nos círculos acadêmicos seculares. Ainda assim, as tradições de dilúvio aparecem em mais de 200 culturas ao redor do mundo. Sumérios contam sobre Ziusudra, babilônios sobre Utnapishtim, gregos sobre Deucalião, hindus sobre Manu. As histórias variam nos detalhes, mas o núcleo permanece. Uma grande inundação destruiu o mundo antigo, e poucos sobreviveram para reconstruir. O que foi perdido naquele dilúvio? Que conhecimentos desapareceram sob as águas? Que cidades magníficas foram cobertas por sedimentos? Que textos e registros se dissolveram na lama? O mundo antediluviano foi completamente apagado, deixando apenas fragmentos de memória em mitos e lendas. Mas alguns acreditam que vestígios dessa civilização perdida ainda esperam para ser descobertos. Ruínas submarinas no Golfo Pérsico, estruturas megalíticas que desafiam datação convencional, anomalias arqueológicas que não se encaixam na cronologia aceita. Cada descoberta levanta mais questões do que respostas. E o que essas questões revelam sobre nossa própria era vai surpreender você. Capítulo 3. Os gigantes e o conhecimento proibido. Os Nefilim não desapareceram completamente com o dilúvio. Essa é uma das revelações mais perturbadoras do texto bíblico. Números 13 descreve os espiões israelitas retornando de Canaã com relatos aterrorizantes. Eles viram os filhos de Anak e descendentes dos Nefilim, gigantes que faziam homens normais parecerem gafanhotos. Como gigantes, sobreviveram ao dilúvio que supostamente destruiu toda a carne corrupta. As Escrituras não explicam diretamente, mas oferecem pistas intrigantes. Alguns estudiosos sugerem que a mesma corrupção que produziu os Nefilim originais ocorreu novamente após o dilúvio. Outros apontam para possibilidades genéticas envolvendo as esposas dos filhos de Noé. Deuteronômio 3 menciona Og, rei de Bazã, cujo leito de ferro media 4 metros de comprimento. Golias de Gate tinha quase 3 metros de altura e usava armadura que pesava 60 quilos. Esses não eram exageros poéticos. Eram medidas específicas preservadas em textos antigos, confirmadas por múltiplas fontes. Arqueólogos descobriram esqueletos de estatura incomum em várias regiões. Embora não alcançando os tamanhos míticos, alguns restos humanos antigos mostram indivíduos significativamente maiores que a média. Mais intrigante ainda são os megalitos, estruturas construídas com pedras tão massivas que engenheiros modernos lutam para explicar como foram movidas sem tecnologia avançada. Baalbek, no Líbano, contém algumas das maiores pedras trabalhadas já descobertas. Blocos pesando mais de 1000 toneladas, cortados com precisão, transportados
e posicionados com exatidão milimétrica. Quem construiu essas estruturas? Quando? Com que tecnologia? As explicações oficiais sobre rampas e força bruta não convencem muitos pesquisadores. Textos apócrifos preservam tradições fascinantes sobre conhecimento dos gigantes. Eles teriam herdado segredos dos anjos caídos, astronomia avançada, matemática complexa, arquitetura monumental, mas também conhecimentos mais sombrios, feitiçaria, manipulação genética de animais e plantas, criação de armas de destruição massiva. O livro de Enoque, embora não canônico, era respeitado por comunidades judaicas antigas. Judas cita Enoque em sua epístola. Os manuscritos do Mar Morto incluíam múltiplas cópias de textos enóquicos. Para os primeiros cristãos, essas tradições eram parte do contexto cultural que informava sua compreensão das Escrituras. Enoque descreve Azazel ensinando homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças. Ensinou sobre metais preciosos e como trabalhá-los. Ensinou cosméticos para mulheres. Ensinou feitiçarias e corte de raízes. Outros anjos caídos ensinaram sinais celestiais, astrologia, interpretação de sonhos, curso dos astros. Esse conhecimento proibido corrompeu a humanidade de maneiras fundamentais. Não era apenas informação neutra. Era sabedoria que humanos não estavam preparados para manejar, que acelerou o desenvolvimento tecnológico além da maturidade moral. Armas avançadas nas mãos de sociedades violentas. Poder sem sabedoria. Capacidade sem caráter. Os gigantes tornaram-se governantes e guerreiros temidos. Estabeleceram reinos através de conquista brutal. A Bíblia os menciona espalhados por Canaã, Anaquins em Hebrom, Refaíns em Bazã, Emins em Moabe, Zamzumins em Amon. Cada grupo tinha reputação de força e ferocidade incomparáveis. Josué 11 descreve a campanha de extermínio contra essas tribos de gigantes. Não foi genocídio arbitrário, mas eliminação cirúrgica de linhagens geneticamente corrompidas que ameaçavam toda a humanidade. Apenas em Gaza, Gate e Asdod, alguns gigantes permaneceram, eventualmente produzindo Golias e seus irmãos. Davi e seus guerreiros mataram pelo menos 4 gigantes de Gate. Cada um possuía características físicas incomuns: dedos extras, estatura extraordinária, força sobre-humana. A eliminação desses últimos Nefilim marcou o fim de uma era, o fechamento de um capítulo que começou antes do dilúvio. Mas o legado dos gigantes persistiu de formas inesperadas. As estruturas megalíticas que construíram, as tradições orais que inspiraram, os temores que geraram em culturas ao redor do mundo. Mitos sobre titãs, ciclopes, gigantes aparecem em todas as grandes civilizações antigas. Coincidência? Ou memória cultural de realidades históricas? Estudiosos modernos frequentemente descartam essas narrativas como fantasia primitiva. Mas quanto mais arqueólogos escavam, mais evidências perturbadoras emergem. Esqueletos anômalos, artefatos fora de lugar, tecnologias que não deveriam existir em períodos específicos. O quadro fica cada vez mais complexo. E quando entendemos que esses gigantes não eram apenas indivíduos isolados, mas representantes de sociedades inteiras, a história ganha dimensão completamente nova. Sociedades construídas sobre conhecimento proibido. Reinos que desafiaram tanto leis naturais quanto divinas. Civilizações que tiveram que ser apagadas para preservar o futuro da humanidade. Mas alguns de seus segredos podem não ter sido completamente perdidos. Capítulo 4. O Grande Apagamento. O dilúvio não foi apenas água cobrindo terra. Foi redesenho completo da geografia planetária. Gênesis 7 descreve as fontes do grande abismo se rompendo
e as janelas do céu se abrindo. Água veio simultaneamente de baixo e de cima, com força suficiente para quebrar continentes e mover montanhas. Geólogos que estudam formações rochosas encontram evidências de catástrofes hídricas massivas. Camadas sedimentares se estendem por milhares de quilômetros, indicando inundações de escala continental. Fósseis marinhos aparecem em topos de montanhas. Estratos dobrados sugerem forças geológicas extremas, agindo rapidamente, não gradualmente, ao longo de milhões de anos. A teoria uniformitarista, dominante na geologia moderna, assume que processos lentos e graduais moldaram a Terra. Mas evidências de catastrofismo estão por toda parte. Cânions gigantes cavados rapidamente. Vulcanismo massivo em múltiplas regiões. Extinções em massa que aconteceram subitamente, não ao longo de eras. O dilúvio não apenas matou, ele enterrou. Cidades inteiras foram cobertas por metros de sedimentos em questão de dias. Florestas foram arrancadas e depositadas em camadas que viraram carvão. Animais marinhos e terrestres foram misturados em depósitos fósseis que desafiam explicações evolucionárias convencionais. Joséfo escreveu que os descendentes de Sete construíram 2 pilares, um de tijolo e outro de pedra, nos quais inscreveram conhecimentos astronômicos e científicos. Fizeram isso temendo que dilúvio ou fogo destruíssem o mundo. Ele afirma que o pilar de pedra ainda existia em seus dias, na terra de Siríade. Onde estão esses monumentos antediluvianos agora, enterrados sob quilômetros de sedimento, destruídos por movimentos tectônicos? Ou alguns ainda esperam para ser descobertos? Estruturas megalíticas antigas frequentemente possuem camadas de construção que arqueólogos não conseguem explicar. Bases primitivas extraordinariamente sofisticadas, sobre as quais civilizações posteriores construíram estruturas mais simples. A Esfinge do Egito mostra padrões de erosão hídrica em seu recinto que geólogos dizem exigir séculos de chuvas pesadas. Mas o Egito não tem esse clima há milhares de anos. Isso sugere que a Esfinge, ou pelo menos seu recinto, é muito mais antiga que egiptólogos admitem. Possivelmente antediluviana. Göbekli Tepe, na Turquia, desafiou todas as teorias sobre desenvolvimento civilizacional. Construído há mais de 11.000 anos, apresenta arquitetura e arte sofisticadas, que não deveriam existir em sociedades de caçadores-coletores. Quem construiu? Por quê? E por que foi deliberadamente enterrado ou preservado sob terra? Essas anomalias arqueológicas sugerem que conhecimento avançado existiu muito antes do que cronologias convencionais permitem. Que civilizações sofisticadas surgiram, floresceram e foram destruídas, deixando apenas fragmentos confusos para arqueólogos modernos encontrarem. O dilúvio apagou não apenas pessoas, mas bibliotecas inteiras de conhecimento. Imagine tudo que a humanidade havia aprendido em mais de 1000 anos, todo o progresso tecnológico, toda a arte e literatura completamente destruídos. Apenas 8 pessoas sobreviveram para transmitir fragmentos desse conhecimento. Noé e seus filhos teriam memórias do mundo antediluviano. Teriam conhecimentos práticos de agricultura, construção, metalurgia. Mas quanto conhecimento avançado foi perdido? Quanto teve que ser redescoberto lentamente pelas gerações seguintes? A civilização teve que essencialmente recomeçar do zero após o dilúvio. Gênesis 11 descreve a Torre de Babel como tentativa de humanidade reconstruir unidade e poder que tiveram antes do dilúvio. Eles queriam fazer um nome para si mesmos, construir uma torre que alcançasse os céus, evitar serem dispersos pela face da terra. Foi rebelião contra Deus, disfarçada de ambição arquitetônica. A confusão das línguas
fragmentou ainda mais o conhecimento humano. Grupos que antes compartilhavam informação livremente, agora não podiam se comunicar. Tecnologias se desenvolveram de forma diferente, em regiões diferentes. O que poderia ter sido progresso unificado tornou-se caminhos divergentes de desenvolvimento. Mas essa dispersão também preservou memórias em culturas separadas. Sumérios preservaram histórias de Eridu, cidade antediluviana dos deuses. Egípcios falavam de Zep-Tepi, o tempo primordial quando deuses caminhavam entre humanos. Gregos tinham mitos sobre Era de Ouro quando titãs governavam. Hindus descreviam eras cósmicas de ascensão e queda civilizacional. Todas essas tradições apontam para a memória cultural de era anterior, tempo quando a humanidade possuía conhecimentos e capacidades além do que a história convencional admite. Não são fantasias aleatórias. São fragmentos distorcidos de história real, preservados através de gerações de transmissão oral. Os descendentes de Noé se espalharam, levando consigo pedaços desse quebra-cabeça. Alguns carregaram conhecimentos tecnológicos, outros preservaram tradições religiosas. Ainda outros mantiveram registros genealógicos e históricos. Mas nenhum grupo tinha o quadro completo. O grande apagamento havia sido efetivo demais. E nas terras onde esses grupos se estabeleceram, novas civilizações surgiram. Algumas lembrariam as lições do dilúvio, outras repetiriam os mesmos erros. Capítulo 5. Canaã, terra de fortalezas e mistérios. Quando os espiões israelitas retornaram de Canaã, seu relatório aterrorizou o povo. Números 13 registra suas palavras. A terra devora seus habitantes. Todos os homens que vimos ali são de grande estatura. Vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Canaã não era território virgem esperando ser ocupado. Era mosaico complexo de cidades-estado fortificadas, cada uma governada por reis poderosos, protegida por muros massivos e defendida por guerreiros experientes. Jericó sozinha tinha muros tão largos que casas eram construídas sobre eles. Hazor era a capital com população de 40.000 pessoas. Arqueólogos escavando Tel Sultan, local da antiga Jericó, descobriram camadas de destruição violenta, muros que colapsaram para fora, não para dentro como aconteceria em cerco convencional. Evidências de incêndio intenso, grãos e outros alimentos preservados, indicando que cidade não foi vítima de fome por cerco prolongado, mas conquista súbita. Essas descobertas coincidem perfeitamente com o relato de Josué 6. Os muros caíram sobrenaturalmente. Os israelitas tomaram a cidade rapidamente. Queimaram tudo conforme Deus ordenara. Não foi vitória militar convencional. Foi julgamento divino executado através de instrumento humano. Mas por que julgamento tão severo contra os cananeus? Levítico 18 fornece resposta perturbadora. As práticas religiosas de Canaã incluíam sacrifício de crianças, prostituição cultual, bestialismo, todo tipo de perversão sexual. Não eram apenas pecados individuais. Eram rituais religiosos institucionalizados, parte central de sua adoração a Baal e a Zerá. Escavações em sítios cananeus revelaram urnas cheias de ossos de bebês nos fundamentos de edifícios. Não eram enterros normais. Eram oferendas sacrificais aos deuses, crianças queimadas vivas em rituais que supostamente trariam prosperidade. A arqueologia confirma que os horrores descritos no Antigo Testamento não eram propaganda israelita exagerada. Os cananeus também praticavam magia e feitiçaria de formas sistemáticas. Textos ugaríticos recuperados em Ras Shamra
fornecem visão detalhada de sua cosmologia e práticas rituais. Deuses que exigiam sangue. Espíritos que precisavam ser apaziguados com oferendas cada vez mais extremas. Sistema religioso construído sobre medo e manipulação. Esse não era ambiente espiritual neutro. Era fortaleza demoníaca que precisava ser limpa antes que Israel pudesse estabelecer nação dedicada ao Deus verdadeiro. As cidades fortificadas não eram apenas defensas militares, eram centros de poder espiritual obscuro que resistiria ativamente ao propósito divino. Josué 11 registra que a conquista levou anos, não meses. Cidade após cidade teve que ser tomada. Rei após rei teve que ser derrotado. E mesmo após as principais campanhas militares, bolsões de resistência cananeia permaneceram. Juízes 1 admite honestamente que Israel não conseguiu expulsar completamente os habitantes de várias regiões. Essa falha teria consequências catastróficas. Os cananeus remanescentes tornaram-se espinhos constantes nos lados de Israel. Suas práticas religiosas seduziram israelitas para a idolatria. Seu sistema político ofereceu alternativa tentadora à teocracia que Deus estabelecera. Ao longo de séculos, Israel oscilou entre fidelidade a Yahweh e adoção de cultos cananeus. Os fenícios, sucessores marítimos dos cananeus, transformaram herança cultural em império comercial. Tiro e Sidom tornaram-se cidades mais ricas do mundo mediterrâneo, mas carregaram consigo a adoração a Baal, espalhando-a através de suas colônias. Cartago, fundada por fenícios, praticava sacrifício infantil em escala ainda maior que Canaã original. Porque a identidade cultural cananeia desapareceu quase completamente, enquanto outras civilizações deixaram registros abundantes. Egípcios nos deram hieróglifos, templos, múmias. Babilônios deixaram milhares de tabuletas cuneiformes. Assírios preservaram bibliotecas inteiras. Mas registros cananeus são surpreendentemente escassos. Alguns estudiosos sugerem que escribas israelitas sistematicamente destruíram literatura cananeia como parte de purificação religiosa. Outros apontam que materiais de escrita cananeus, principalmente papiro e couro, deterioraram ao longo dos milênios. Talvez ambos fatores contribuíram. O resultado é lacuna enorme em nosso conhecimento sobre civilização que dominou a região por séculos. Mas as estruturas que construíram permanecem. Muros ciclópicos feitos de pedras tão grandes que gerações posteriores as atribuíram a gigantes. Sistemas de água subterrâneos de engenharia impressionante. Templos cujos fundamentos ainda exalam aura de medo. Canaã foi apagada culturalmente, mas suas pedras testemunham sua existência. E essas pedras guardam segredos que arqueólogos estão apenas começando a desvendar. Capítulo 6. Sodoma e Gomorra. Fogo do céu. Gênesis 19 descreve destruição tão completa, tão absoluta, que Sodoma e Gomorra tornaram-se sinônimos de julgamento divino. Fogo e enxofre choveram do céu. Fumaça subiu como de uma fornalha. Tudo que vivia nas cidades foi consumido. Até a vegetação foi aniquilada. Durante séculos, céticos argumentaram que Sodoma e Gomorra eram lendas morais, não lugares históricos reais. Nenhuma evidência arqueológica confirmava sua existência. Nenhum registro extrabíblico mencionava sua destruição. A história parecia alegoria inventada para ensinar lições sobre moralidade sexual. Mas nos últimos anos, descobertas arqueológicas mudaram dramaticamente esse quadro. Escavações em Tal el-Hammam, no sul do Vale do Jordão, revelaram cidade massiva destruída por evento catastrófico há aproximadamente 3.700 anos. As evidências são perturbadoras.
Camadas de destruição mostram temperatura tão extrema que tijolos de barro viraram vidro. Fragmentos cerâmicos derreteram e deformaram. Ossos de animais foram pulverizados. Não foi incêndio comum. Foi evento que gerou temperaturas acima de 2.000 graus Celsius. Calor que apenas impacto meteórico ou explosão nuclear poderia produzir. Análises mineralógicas detectaram minerais que só se formam sob pressões e temperaturas extremas. Quartzo de choque, similar ao encontrado no local do impacto que extinguiu os dinossauros. Diamantes microscópicos formados instantaneamente sob pressão imensa. Evidências de explosão aérea massiva. Cientistas propõem que cometa ou asteroide explodiu sobre a região, criando onda de choque que vaporizou tudo em raio de vários quilômetros. A explosão teria sido equivalente a centenas de bombas atômicas. Nada poderia ter sobrevivido. Não apenas pessoas morreram. O solo foi esterilizado, incapaz de sustentar a agricultura por gerações. Mas aqui está o detalhe que torna isso extraordinariamente relevante. A datação dessa destruição coincide com o período patriarcal descrito em Gênesis. O tamanho da cidade corresponde a descrições bíblicas de Sodoma como centro urbano próspero. A localização encaixa perfeitamente com geografia descrita nas narrativas de Abraão e Ló. Mais intrigante ainda, escavações revelaram que após essa destruição catastrófica, região ficou inabitada por séculos. Não foi apenas uma cidade destruída e reconstruída. Foi área completamente abandonada, evitada por gerações. Por quê? Por que ninguém retornou para reconstruir em local tão estratégico próximo ao Vale do Jordão? A resposta pode estar na memória cultural. Destruição tão horrorosa deixaria cicatriz psicológica profunda. Histórias sobre julgamento divino seriam transmitidas através de gerações. Ninguém ousaria reconstruir onde Deus havia claramente pronunciado condenação. O Mar Morto, localizado próximo ao local da antiga Sodoma, é em si testemunha silenciosa de catástrofe antiga. É o ponto mais baixo da superfície terrestre. Suas águas são tão salgadas que nenhum peixe pode viver. Suas margens estão cobertas de sal e enxofre. A paisagem ao redor é desolada, assombrada, quase marciana. Gênesis descreve o Vale do Jordão antes da destruição como bem regado, como o jardim do Senhor. É semelhante ao Egito. Ló escolheu aquela região precisamente por sua fertilidade e prosperidade. Mas após o julgamento, tornou-se deserto salgado, símbolo de esterilidade e morte. Geólogos identificam falha sísmica importante correndo através da região. Placas tectônicas se movem ali, criando instabilidade. Depósitos de betume e enxofre são abundantes. Combinação de impacto meteórico com atividade sísmica e depósitos inflamáveis poderia explicar a descrição bíblica de fogo e enxofre chovendo do céu. Mas o texto bíblico deixa claro que não foi apenas desastre natural. Foi julgamento específico, direcionado, anunciado previamente a Abraão. Anjos foram enviados para resgatar Ló e sua família. A destruição foi adiada até que os justos escapassem. Isso não é coincidência geológica. É intervenção divina usando processos naturais. Sodoma tornou-se mais que cidade destruída. Tornou-se símbolo. Profetas posteriores a invocaram como advertência. Jesus a mencionou como padrão de julgamento. Pedro e Judas a citaram como exemplo para ímpios. Até hoje, seu nome evoca condenação moral absoluta. E o que torna Sodoma particularmente relevante para nós é que não foi destruída por idolatria ou paganismo. Foi destruída por arrogância, injustiça social e perversão sexual institucionalizada. Ezequiel 16 diz: Esta foi a iniquidade de Sodoma, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade,
mas ela não amparou o pobre e o necessitado. Sociedade próspera que se voltou para si mesma. Riqueza que gerou decadência moral. Abundância que produziu arrogância. Padrão que se repete através da história. Padrão que vemos emergir novamente hoje. E quando pensamos que entendemos a história de Sodoma, sua lição mais profunda ainda nos espera. Capítulo 7. A Arca Perdida da Aliança. Êxodo 25 preserva instruções detalhadas que Deus deu a Moisés para a construção da Arca da Aliança. Madeira de acácia coberta de ouro puro. 2 querubins batidos em ouro sobre o propiciatório. Varas para transporte. Dimensões precisas. Não era simples caixa decorativa. Era trono terrestre de Deus, manifestação física de sua presença entre Israel. Dentro da arca foram colocados objetos de significado profundo. As tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus, um pote de maná que alimentara Israel no deserto, a vara de Arão que florescera. Cada item representava aspecto do relacionamento entre Yahweh e seu povo. Lei, provisão, autoridade sacerdotal. A arca demonstrava poder extraordinário. Quando israelitas a carregaram ao redor de Jericó, muros caíram. Quando filisteus a capturaram, pragas devastadoras os atingiram até a devolverem. Quando alguém tocava a arca irreverentemente, morria instantaneamente. Uzá estendeu a mão para estabilizá-la e foi fulminado. No templo de Salomão, a arca residia no Santo dos Santos, câmara interior onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no dia da expiação. Ali, entre os querubins, Deus se encontrava com seu representante humano. Era ponto de contato entre céu e terra, lugar mais sagrado no universo. Mas então, silêncio. Após o reinado de Josias, a arca desaparece do registro bíblico. Não é mencionada quando Nabucodonosor destruiu o templo em 586 a.C. Não estava na lista de tesouros levados para a Babilônia. Não foi restaurada quando exilados retornaram e reconstruíram o templo. Simplesmente desapareceu. Teorias sobre o destino da arca proliferam há milênios. Segundo Macabeus 2 preserva a tradição de que Jeremias escondeu a arca em caverna no Monte Nebo antes da invasão babilônica. Selou a entrada e profetizou que permaneceria oculta até que Deus reunisse seu povo e manifestasse sua glória. Outra tradição afirma que sacerdotes levaram a arca através de túneis secretos sob o monte do templo, escondendo-a em câmara subterrânea que aguarda redescoberta. Alguns rabinos ensinam que está ali até hoje, diretamente sob onde o Santo dos Santos ficava, esperando reconstrução do terceiro templo. A tradição etíope ortodoxa mantém que Menelik I, filho de Salomão com a rainha de Sabá, levou a arca para Axum, Etiópia. Afirmam que permanece ali até hoje, aguardada na igreja de Santa Maria de Sião por monge dedicado que nunca deixa o local. Apenas ele pode ver a arca, ninguém mais. Essa alegação intriga porque a Etiópia tem tradição judaica antiga. Comunidades judaicas etíopes praticavam rituais do Antigo Testamento por séculos. Sua conexão com Israel remonta a período salomônico. É possível que a arca tenha sido levada para lá? Estudiosos debatem, mas sem acesso ao objeto alegado, verificação é impossível. Outros especulam que os cavaleiros templários encontraram a arca durante as cruzadas e a levaram para a Europa. Teorias conspiratórias a colocam em todo lugar, de igrejas francesas a cofres suíços. Mas evidências concretas permanecem elusivas. Por que a arca desapareceu tão completamente? Por que Deus permitiu que objeto tão central à adoração israelita se perdesse?
Talvez a resposta esteja no próprio propósito da arca. Hebreus 9 explica que a arca era a sombra das coisas celestiais, tipo e figura da realidade espiritual mais profunda. Com a vinda de Cristo, os tipos do Antigo Testamento cumpriram seu propósito. Jesus tornou-se mediador superior de aliança superior. Seu sangue, não sangue de animais, trouxe expiação verdadeira. Não precisamos mais de propiciatório terrestre, porque Cristo é nossa propiciação. A arca física tornou-se obsoleta. Mas isso não diminui fascínio arqueológico. Onde está a arca? Existe ainda? Foi destruída? Descobrir sua localização seria achado arqueológico mais significativo da história. Provaria concretamente narrativas bíblicas de maneiras que nenhum outro artefato poderia. Alguns acreditam que a arca permanece oculta precisamente porque sua revelação prematura desestabilizaria ordens religiosas e políticas mundiais. Que seu reaparecimento está vinculado à cronologia profética. Que será encontrada apenas quando chegar o tempo de Deus reconstruir o templo e restaurar Israel completamente. Apocalipse 11 oferece visão intrigante. O templo de Deus foi aberto no céu, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Não arca terrestre, mas celestial. A realidade da qual a arca mosaica era apenas cópia. Lembrança de que as coisas visíveis e temporais apontam para invisíveis e eternas. Ainda assim, a busca pela arca perdida continua. Arqueólogos escavam. Pesquisadores investigam textos antigos. Teólogos debatem. E em algum lugar, talvez sob montanha ou em santuário guardado, há o objeto mais sagrado da história pode estar esperando ser redescoberto. E quando isso acontecer, se acontecer, o mundo nunca mais será o mesmo. Capítulo 8. Impérios que desafiaram os céus. Daniel 2 registra sonho perturbador de Nabucodonosor. Estátua gigantesca com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro. Pedra cortada sem mãos esmagou a estátua, tornando-se montanha que encheu toda a terra. A interpretação de Daniel forneceu roteiro profético para a história mundial. Cabeça de ouro representava a Babilônia. Reino seguinte de prata seria Medo-Pérsia. Bronze simbolizava Grécia. Ferro representava Roma. Pés mistos profetizavam um reino dividido dos últimos dias. História subsequente confirmou a profecia com precisão assombrosa. Babilônia, sob Nabucodonosor, alcançou esplendor incomparável. Os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Muros tão largos que carruagens de 4 cavalos corriam sobre eles. Portas cobertas de azulejos esmaltados azuis que brilhavam ao sol. Torre de Babel, reconstruída como zigurate massivo dedicado a Marduk. Mas Daniel 5 registra fim dramático dessa glória. Belsazar fez festa usando vasos sagrados do Templo de Jerusalém. Mão misteriosa escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Contado, pesado, dividido. Naquela mesma noite, exército persa entrou pela comporta do rio Eufrates e matou Belsazar. Babilônia caiu sem luta. Pérsia construiu um império maior e mais diversificado. Ciro o Grande demonstrou tolerância religiosa incomum, permitindo que judeus retornassem e reconstruíssem o templo. Mas seus sucessores tornaram-se arrogantes. Xerxes tentou conquistar Grécia com exército de milhões, apenas para ser humilhado por poucos milhares de guerreiros gregos. Alexandre o Grande cumpriu a profecia do Terceiro Reino. Em 13 anos, conquistou o mundo conhecido, espalhando cultura helênica de Egito até a Índia. Mas morreu aos 32 anos, e seu império foi dividido entre 4 generais. A profecia de bronze deu lugar a ferro. Roma foi o império de ferro que esmagou e dominou. República se tornou ditadura.
ditadura se tornou império. Legiões romanas marcharam através de 3 continentes, impondo Pax Romana através de força militar brutal. Crucificaram milhares, escravizaram nações, construíram um império que duraria séculos. Mas foi Roma que crucificou Jesus. Foi o Império Romano que perseguiu primeiros cristãos. Foi César quem se declarou Deus, exigindo adoração que pertencia apenas ao Criador. Roma alcançou o pináculo de poder humano, apenas para eventualmente colapsar sob próprio peso de corrupção e decadência. Daniel viu além de Roma. Viu o reino dividido dos últimos dias, ferro misturado com barro que não se liga. Estudiosos de profecia debatem se isso se refere à Europa dividida pós-romana, ao mundo globalizado moderno ou à confederação política ainda futura. Mas todos concordam que pedra cortada sem mãos ainda está por vir. Cada império pensou que duraria para sempre. Babilônios gravaram em pedra: Babilônia, Senhora dos Reinos. Persas proclamaram: o império que nunca terminará. Gregos levaram civilização aos bárbaros. Romanos declararam: Roma eterna. Todos caíram. Por que impérios colapsam? Historiadores oferecem explicações materiais: expansão excessiva, colapso econômico, invasões bárbaras, pragas, mudanças climáticas. Mas profetas bíblicos apontavam para causas mais profundas: arrogância, injustiça, idolatria, rebelião contra Deus. Isaías 14 registra julgamento contra rei de Babilônia, que serve de tipo para a arrogância humana geral. Subiste ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltaste o teu trono. Serás semelhante ao Altíssimo, mas desceste ao Sheol, ao mais profundo abismo. Desejo de ser como Deus sem submissão a Deus sempre termina em queda. Ezequiel 28 usa linguagem similar para príncipe de Tiro, descrevendo arrogância que aparentemente transcende o humano comum. Estavas no Éden, jardim de Deus. Querubim ungido cobria-te. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que iniquidade se achou em ti. Muitos veem aqui referência a Satanás por trás de orgulho humano. Essa perspectiva espiritual sobre queda de impérios é crucial. Não são apenas forças históricas impessoais em ação. São escolhas morais e espirituais com consequências temporais. Quando sociedades rejeitam verdade, abraçam injustiça e exaltam criatura sobre Criador, colapsam de dentro para fora. Apocalipse apresenta a visão final. Babilônia a Grande, mãe das prostitutas e abominações da terra. Não cidade literal, mas sistema mundial de comércio, política e religião que se opõe a Deus. Sistema que cairá em uma hora, deixando mercadores lamentando: ai, ai da grande cidade. Cada império que caiu foi ensaio para esse colapso final. Cada julgamento passado prefigura julgamento definitivo. História não é cíclica, repetindo-se eternamente. É linear, movendo-se para clímax, quando pedra cortada sem mãos esmagará todos os reinos humanos e estabelecerá reino eterno. E os sinais desse clímax, aproximando-se, estão por toda parte para aqueles com olhos para ver. Capítulo 9. Cidades, fantasmas e tesouros. 1 Reis 9 menciona Ofir, terra misteriosa de onde navios de Salomão traziam ouro. 420 talentos de ouro, quantidade equivalente a mais de 14 toneladas. Não foi expedição única. 2 Crônicas 8 diz que servos de Irão e de Salomão traziam ouro de Ofir. Onde ficava Ofir? Estudiosos especulam há milênios. Alguns propõem África Oriental, talvez Zimbábue moderno, onde ruínas antigas mostram mineração de ouro sofisticada. Outros sugerem Índia, baseados em semelhanças linguísticas e tradições comerciais. Ainda outros argumentam por Arábia do Sul ou até Américas. A questão não é trivial. Ofir representava riqueza lendária no mundo antigo. Jó 28
usa ouro de Ofir como padrão de valor supremo. A sabedoria não se compra por ouro fino de Ofir. Salmos 45 descreve rainha vestida de ouro de Ofir. Isaías usa Ofir como símbolo de preciosidade extrema. Mas Ofir desapareceu tão completamente que até sua localização geográfica foi esquecida. Rota comercial perdida. Minas abandonadas. Cidade portuária engolida por selva ou areia. Apenas o nome permaneceu em textos antigos, provocando arqueólogos e caçadores de tesouro. Tarsis apresenta mistério similar. Jonas tentou fugir para Tarsis quando Deus o enviou a Nínive. Ezequiel 27 descreve Tarsis comercializando prata, ferro, estanho e chumbo com Tiro. Jeremias menciona a prata batida de Tarsis. Claramente era local real, provavelmente na Espanha antiga, mas identificação precisa permanece debatida. Alguns estudiosos identificam Tarsis com Tartessos, civilização ibérica antiga conhecida por metalurgia avançada. Outros sugerem Cartago ou cidades fenícias no norte da África. Tradição judaica às vezes equipara Tarsis com o oceano distante, limite do mundo conhecido. Por que essas cidades importantes desapareceram do mapa histórico? Invasões? Desastres naturais? Mudanças em rotas comerciais? Ou algo mais deliberado? Algumas tradições sugerem que certas cidades foram escondidas propositalmente, preservadas para tempo futuro, quando seus tesouros seriam necessários. O livro de 2 Macabeus preserva a tradição fascinante sobre Jeremias, escondendo não apenas a arca, mas também o tabernáculo e o altar de incenso em caverna no Monte Nebo. Selou a entrada e declarou que local permaneceria desconhecido até que Deus reunisse seu povo novamente. Ninguém jamais encontrou essas câmaras ocultas. Manuscritos do Mar Morto incluem rolo de cobre, texto único gravado em metal que lista 64 locais onde tesouros do templo foram escondidos antes da destruição romana em 70 d.C. Quantidades são astronômicas, toneladas de ouro e prata, vasos sagrados, textos preciosos. Mas descrições de localização são crípticas, impossíveis de decifrar sem conhecimento adicional. Expedições modernas tentaram seguir pistas do rolo de cobre. Algumas alegam sucesso parcial, encontrando câmaras subterrâneas e túneis sob Jerusalém. Mas os grandes tesouros permanecem não descobertos. Talvez localizações tenham sido deliberadamente obscurecidas. Talvez terremotos e construções posteriores alteraram topografia além do reconhecimento. A tradição judaica fala sobre Genizá, repositórios onde textos sagrados desgastados eram enterrados respeitosamente. A Genizá do Cairo, descoberta no século XIX, continha mais de 300.000 manuscritos, incluindo cópias do livro de Ben Sira e outros textos perdidos. Quantas outras Genizot ainda aguardam descoberta? Qumran revelou biblioteca inteira de manuscritos preservados em jarros em cavernas desertas. Descoberta acidental por pastor beduíno em 1947, revolucionou estudos bíblicos. Provaram que texto do Antigo Testamento foi transmitido com precisão extraordinária através de milênios. Mas também levantaram questões. Por que foram escondidos? Quem eram essas pessoas? Essênios, a seita judaica do período do Segundo Templo, aparentemente viveram em Qumran. Praticavam ascetismo rigoroso, purificação ritual, estudo intensivo das Escrituras. Alguns estudiosos especulam que João Batista teve conexão com essênios. Outros veem paralelos entre suas crenças e primeiros ensinamentos cristãos. Mas os essênios desapareceram. Qumran foi destruída durante revolta judaica contra Roma. Membros da comunidade foram mortos ou dispersos. Apenas seus manuscritos permaneceram.
testemunho silencioso de devoção e aprendizado que o tempo quase apagou. Cada civilização perdida, cada tesouro oculto, cada manuscrito esquecido, representa conhecimento e história que quase perdemos. Quantas outras bibliotecas foram queimadas? Quantos outros tesouros foram saqueados e derretidos? Quantas outras cidades foram destruídas tão completamente que até nomes foram esquecidos? Mas a arqueologia moderna está recuperando pedaços desse quebra-cabeça. Satélites detectam estruturas enterradas. Radar penetrante revela câmaras subterrâneas. DNA antigo desbloqueia segredos genealógicos. Cada década traz descobertas que reescrevem livros de história. E algumas das descobertas mais surpreendentes confirmam detalhes bíblicos que céticos consideravam lendários. Capítulo 10. Profecias cumpridas no pó. Isaías 13 pronunciou julgamento contra a Babilônia séculos antes de acontecer. Babilônia, joia dos reinos, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as destruiu. Nunca mais será habitada. Árabes não armarão tendas ali. Pastores não farão descansar rebanhos. Quando Isaías escreveu, Babilônia estava no auge do poder. Era a maior cidade do mundo, capital de império que dominava o Oriente Médio. A profecia parecia absurda. Como poderia a metrópole tão magnífica tornar-se desolação inabitável? Mas história cumpriu a profecia com precisão inquietante. Após conquista persa, Babilônia declinou gradualmente. Alexandre planejou torná-la capital de seu império, mas morreu antes. Seleucidas transferiram sede para Seleucia. Em século I d.C., Babilônia era ruína parcial. Hoje é campo de ruínas no deserto iraquiano, evitado por beduínos locais. Ezequiel 26 profetizou contra Tiro. Farei vir contra ti muitas nações, como o mar faz subir suas ondas. Demolirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Rasparei até o pó dela, e dela farei penedo descalvado. Será lugar para estender redes. Nabucodonosor sitiou Tiro por 13 anos, mas não conseguiu conquistar completamente. Tírios transferiram cidade para a ilha próxima. Parecia que profecia falhou. Mas então, Alexandre o Grande construiu calçada usando escombros da cidade antiga, exatamente como Ezequiel predissera, raspando-a até o pó. Conquistou Tiro insular, destruiu-a e cumpriu profecia ao detalhe. Daniel 9 apresentou cronologia profética precisa sobre vinda do Messias. 70 semanas foram determinadas sobre teu povo. Desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Depois de 62 semanas, o Messias será cortado. Entendendo cada semana como 7 anos, estudiosos calcularam 483 anos, desde decreto de Artaxerxes, em 457 a.C., até aparecer Messias. Isso leva precisamente até o ministério de Jesus, por volta de 27 depois de Cristo. A crucificação ocorreu cerca de 3 anos e meio depois, cumprindo a profecia de Messias ser cortado no meio da última semana. Críticos tentam descartar essas profecias como vaticini ex eventu, profecias escritas após eventos. Mas manuscritos de Qumran incluem cópias de Isaías datadas de pelo menos século II a.C., provando que profecias sobre Babilônia e Tiro foram escritas séculos antes de cumprimento completo. Zacarias 9 profetizou: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Eis que teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado em jumento. Os evangelhos registram Jesus entrando em Jerusalém exatamente assim, conscientemente cumprindo profecia. Multidões reconheceram o significado messiânico, gritando: Hosana ao filho de Davi. Zacarias 11 previu traição por 30 moedas de prata. Pesaram o meu salário,
30 moedas de prata. Judas traiu Jesus por exatamente essa quantia. Depois, arrependido, jogou o dinheiro no templo. Sacerdotes usaram-no para comprar campo do oleiro, cumprindo outra profecia de Zacarias, sobre dinheiro sendo jogado ao oleiro na casa do Senhor. Salmo 22 descreveu crucificação em detalhes gráficos 1000 anos antes de romanos inventarem esse método de execução. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles olham e me contemplam. Repartem entre si minhas vestes, e sobre minha túnica lançam sortes. David não estava descrevendo experiência pessoal. Crucificação não existia em seu tempo. Estava profetizando o sofrimento de descendente maior, o Messias. Cada detalhe foi literalmente cumprido quando Jesus foi pregado na cruz. Isaías 53 pintou o retrato profético do servo sofredor, desprezado e rejeitado pelos homens. Homem de dores, experimentado no sofrimento. Ele foi traspassado por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Pelas suas feridas, somos curados. Tradição judaica antiga identificou essa passagem como messiânica. Targum Jonathan, paráfrase aramaica de séculos antes de Cristo, aplicou Isaías 53 ao Messias vindouro. Apenas após a ascensão do cristianismo é que rabinos reinterpretaram passagem como referindo-se a Israel coletivamente. A ressurreição também foi profetizada. Salmo 16 declara: Não deixarás minha alma no Sheol, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Pedro citou essa profecia em Atos 2, argumentando que David não estava falando de si mesmo, porque David morreu e foi sepultado, e seu túmulo está conosco até hoje. Estava profetizando sobre Cristo. Algumas profecias ainda aguardam cumprimento completo. Zacarias 12 prevê todas as nações se reunindo contra Jerusalém nos últimos dias. Zacarias 14 descreve Messias descendo no Monte das Oliveiras, que se dividirá ao meio. Ezequiel 38 a 39 profetiza a invasão massiva de Israel por coalizão de nações do norte. Mas uma profecia que céticos consideravam impossível já se cumpriu: a restauração de Israel como nação. Por 2000 anos, judeus foram dispersos entre nações. Nenhum povo na história manteve identidade nacional após tão longa diáspora. Mas Ezequiel 37 profetizou que ossos secos de Israel voltariam a viver, que Deus os traria de volta para sua terra. Em 1948, contra todas as probabilidades, Israel foi restabelecido. Língua hebraica, morta por milênios, foi revivida. Judeus de mais de 100 nações retornaram. Desertos floresceram. A profecia se cumpriu diante dos olhos do mundo moderno. E essa realização profética aponta para algo maior ainda por vir. Capítulo 11. O padrão que se repete. Eclesiastes 1 observa: o que foi, isso é o que há de ser. O que se fez, isso se fará. Não há nada novo debaixo do sol. História não se repete exatamente, mas certamente rima. Padrões que destruíram civilizações antigas estão ressurgindo em mundo moderno. As sociedades antediluvianas alcançaram níveis tecnológicos impressionantes. Desenvolveram metalurgia avançada, agricultura sofisticada, arquitetura monumental. Mas conhecimento tecnológico superou o desenvolvimento moral. Violência encheu a terra. Cada imaginação do coração era continuamente voltada para mal. Nossa era moderna alcançou realizações tecnológicas que fariam antigos parecerem primitivos. Dividimos átomo. Mapeamos genoma. Conectamos mundo através de internet. Desenvolvemos inteligência artificial. Mas com esse poder veio dilemas éticos profundos. Clonagem.
edição genética, armas de destruição em massa, vigilância totalitária. Babilônia construiu torre para alcançar céus, desafiando Deus através de unificação humana sob rebelião organizada. Hoje, globalismo promete unir humanidade sob governança mundial, sistemas econômicos integrados, cultura homogeneizada. Mas por trás de retórica de paz e progresso, vemos mesma arrogância. Humanidade pode resolver próprios problemas sem Deus. Sodoma e Gomorra foram destruídas por arrogância, injustiça social e imoralidade sexual institucionalizada. Nossa cultura celebra práticas que escrituras condenam, redefine casamento, promove autonomia sexual absoluta, ridiculariza a moralidade bíblica como intolerância, padrão idêntico ao que levou fogo do céu sobre cidades da planície. Canaã praticava sacrifício de crianças nos altares de Moloque. Nós sacrificamos milhões de crianças não nascidas nos altares de conveniência, carreira, autonomia corporal. Mudou terminologia, mas não realidade. Vida inocente ainda é destruída por escolhas que cultura celebra. Roma entrou em colapso não por invasões bárbaras externas, mas por decadência moral interna. Entretenimento se tornou violento e degradante. Política se tornou corrupta e disfuncional. Economia dependia de inflação e endividamento. Cidadãos exigiam pão e circo, segurança material sem responsabilidade pessoal. Vemos padrões similares hoje. Entretenimento cada vez mais violento e sexualizado. Sistemas políticos polarizados e disfuncionais. Dívidas nacionais insustentáveis. Populações exigindo benefícios que economias não podem sustentar. Os paralelos são assustadoramente precisos. Mas aqui está o ponto crucial. Essas civilizações caíram não apenas por imoralidade geral, mas por rebelião específica contra Deus revelado. Rejeitaram verdade que conheciam. Trocaram glória de Deus incorruptível por imagens de homem corruptível. Romanos 1 descreve processo de degradação que começa com supressão da verdade e termina em depravação total. Paulo escreve: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Cada civilização que caiu passou por esse processo. Nossa era se orgulha de iluminismo, racionalidade científica, a pensamento crítico, mas rejeitou o fundamento sobre o qual o pensamento racional foi construído. Existência de Criador racional que designou ordem inteligível no universo. Dizendo-se sábia, nossa geração tornou-se tola, incapaz de responder questões básicas sobre significado, moralidade, propósito. 2 Timóteo 3 profetiza sobre últimos dias. Os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para o bem, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus. Essa descrição capta perfeitamente valores culturais modernos. Narcisismo é celebrado através de redes sociais. Materialismo dirige economia consumista. Orgulho é virtude, não pecado. Compromisso familiar é descartável. Entretenimento é Deus. A profecia não descreve futuro distante, descreve presente. Mas reconhecer padrões não é motivo para desespero, é chamado para escolha. Cada geração enfrenta a decisão entre seguir caminho de civilizações caídas ou voltar-se para Deus. Josué desafiou Israel. Escolhei hoje a quem sirvais. Elias confrontou profetas de Baal. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? A história das civilizações perdidas não é apenas arqueologia fascinante.
é advertência viva. Culturas que rejeitam Deus eventualmente colapsam sob peso de própria corrupção. Mas história também revela esperança. Deus preserva remanescente. Noé e família sobreviveram dilúvio. Ló escapou Sodoma. Israel emergiu de Egito. Igreja sobreviveu perseguição romana. Apocalipse 18. Profetiza queda final de Babilônia simbólica, a de sistema mundial de rebelião contra Deus. Mas capítulos seguintes descrevem retorno glorioso de Cristo, estabelecimento de reino eterno, novos céus e nova terra. História não termina em julgamento, termina em redenção para aqueles que escolhem caminho de Deus. As civilizações perdidas nos ensinam que escolhas têm consequências, que sociedades construídas sobre rejeição de Deus são construídas sobre areia, que poder sem caráter leva a colapso, mas também nos ensinam que Deus é paciente, misericordioso, sempre oferecendo o caminho de volta. A questão não é se nossa civilização cairá. Todas as civilizações humanas eventualmente caem. A questão é o que fazemos individualmente com o tempo que temos. Construímos sobre fundamento eterno ou investimos em estruturas temporais? Buscamos reino que não pode ser abalado ou nos apegamos a reinos que já estão tremendo? Daniel viu pedra cortada sem mãos humanas esmagar estátua de impérios mundiais. Jesus falou sobre construir sobre rocha versus construir sobre areia. Pedro escreveu sobre todas as coisas sendo dissolvidas, mas justos esperando novos céus e nova terra. O padrão que se repete através da história aponta para a resolução final. E essa resolução não é mistério. Foi revelada em Escrituras, demonstrada em história, e aguarda cumprimento completo quando Cristo retornar para estabelecer reino que nunca terá fim. Civilizações perdidas testemunham sobre julgamento, mas Cristo testemunha sobre redenção. A escolha é nossa.